Sejam bem-vindos todos. Neste versículo de São Mateus, capítulo 5 e o versículo 4, os comentários que o nosso querido Emmanuel ele faz com respeito ao Sermão da Montanha, o item 26, não te aflijas, ele traz uma realidade bem perene para nós hoje, para compreendermos como Jesus apresentava as mensagens de uma maneira tão real, justamente para consolar a nós que tantos precisaríamos, tanto naquela época como hoje, principalmente nesses dias difíceis. Muito bem, vamos à frente. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebentam no torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Então vejam bem, aqui o nosso querido Emmanuel, ele nos apresenta as provas inevitáveis, fazendo agora uma aplicação para os dias atuais que vivemos, nesse dia de hoje, 15 de maio de 2020, aqui em nosso país, o Brasil, em pleno confinamento de quarentena por motivo do coronavírus, onde muitos estão sofrendo de maneiras diversas, né? Muitos perdendo empregos, outros perdendo parentes, sem a perspectiva de uma recuperação tão rápida. Realmente são provas difíceis, né? E sabemos que seriam praticamente inevitáveis. Jesus, nesse mesmo Sermão do Monte, que iremos ver o comentário mais na frente, né, falava desses eventos dos últimos dias. Evidentemente aqui nós não estamos apresentando questão apocalíptica, nem questão que o mundo vai acabar, não é isso. Mas seriam eventos nessa transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. De qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam. Então, nesses momentos mais difíceis, todos que detêm o título de discípulo de Jesus, ou estudantes do Evangelho, ou seguidores de Jesus, ou que têm Jesus como modelo e guia, principalmente nesses momentos muito difíceis, devem ser recursos vivos de educação para os que nos rodeiam. Diz assim Emmanuel, porque nós precisamos termos serenidade, nós precisamos termos tranquilidade em tratar com os outros, em dirigir palavras confortadoras aos outros, em também ajudar os outros naquilo que é necessário, não só espiritualmente, como também materialmente, dentro da possibilidade de cada um. E continua o Emmanuel descrevendo e comentando este capítulo 5, versículo 4, com o título Não te aflijas. É imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Vejam que coisa interessante. E quão atual é esta reflexão espiritual de Emmanuel neste versículo. É imprescindível o aprendizado da serenidade do silêncio. Do silêncio, porque nestes dias saem muitas fake news, como hoje é conhecido nas redes sociais, muitas notícias que
às vezes, além de não trazer a verdade, aumenta a calamidade. Então nós precisamos termos calma e reajustarmos estas palavras e os atos com muita serenidade. E às vezes o silêncio é eloquência. E ele aqui também chama-nos a atenção para as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Seguras edificações humanas, né? Quem imaginava que em pleno século XX, com a medicina super avançada, as pesquisas, né, laboratórios que produzem, né, e desenvolvem medicamentos, com todas essas estruturas governamentais, países ricos que seriam afetados com esta pandemia. Então mostrou-nos a todos que na realidade há uma grande insegurança. E de repente esse pequeno vírus mostrou que países como Estados Unidos, China, Alemanha e muitos outros, né, eles têm as dificuldades dessas edificações. Achavam que não teriam mais problemas, mas de repente alguma coisa acontece e essas edificações são demonstradas que não têm tanta segurança como se imaginava. Continuando, ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te ainda e conta com o tempo. É como nos referimos na citação anterior de Emmanuel, né? Muitas vezes é preciso calar, analisar e pensar. Quando Jesus proclamou as bem-aventuranças aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes. Isso já comentamos essa parte aqui, que ele falou nesse versículo em outros comentários. Isso é necessário termos a serenidade, como ele apresentou neste comentário, que elege o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se Jesus, né, quando proferiu essa bem-aventurança, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo. Evidentemente, eu creio que a maioria de nós estamos realmente aflitos neste momento, nos sentimos muito pela situação de um modo global, pela situação que enfrentamos. Enquanto muitos, né, desfrutam nessa reclusão, em seus lares confortáveis, tendo uma certa segurança financeira, tudo bem, vai enfrentando, mas ao mesmo tempo pensar naqueles, né, que não têm casa própria, casas que moram muitas pessoas, não tem uma renda perene, né, tem que trabalhar praticamente de dia para comer à noite. Esses devem causar aflições em todos os discípulos do Mestre, porque serão os mais atingidos, se não já são os mais atingidos, né? E continua nessa citação: por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Reformador, janeiro de 1952. Vejam como foi bem atual este comentário de Emmanuel 26, Não te aflija, ao livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. Queridos, que Deus possa iluminar a cada um de nós e que possamos verdadeiramente sermos um exemplo de dignidade para o nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Paz e luz a todos.